Olá, bom dia a todos, tudo bem? Então, gostaria de agradecer a presença de todos, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro webinar de citometria de fluxo, né? Para as pessoas que já nos acompanharam, meu nome é Rodrigo, né? Eu sou biólogo e eu trabalho aqui na Mobius Life Science como supervisor de desenvolvimento de produtos e da assessoria científica. Falando um pouquinho da Mobius, a Mobius ela é uma empresa brasileira que a gente desenvolve e comercializa kits e produtos destinados à medicina diagnóstica. Nós temos o nosso hall de produtos, desde kits para extração de ácidos nucleicos e até mesmo para o diagnóstico molecular in vitro de doenças infecciosas, oncológicas e genéticas. E ainda no final do ano passado, no final de 2019, nós somos os representantes exclusivos da Cytognos aqui no Brasil. Tá? Falando da Cytognos, né, quem tem nos acompanhado, a gente percebe que a Cytognos é reconhecida mundialmente pelo desenvolvimento e produção de kits, software e técnicas inovadoras no campo de citometria de fluxo. Todos os produtos da Cytognos seguem o padrão Euroflow, que é a principal referência mundial na padronização dessa metodologia. E quem tem nos acompanhado nessa nossa rotina de webinários, para falar um pouquinho mais sobre a Cytognos e a citometria de fluxo, é a Ana Catarina Bento, que é especialista de produtos da Cytognos. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Tudo ótimo. Bom, pessoal, a Ana é bióloga também, ela tem um doutorado em biologia molecular pela Universidade de Basel, na Suíça. Ela tem vasta experiência na área de oncologia, biologia molecular e citometria de fluxo, e atualmente é especialista internacional que trabalha diretamente aqui conosco, né, sediada na Cytognos. Falando, pessoal, dos nossos webinários, para quem não acompanhou, todos eles estão disponíveis no YouTube da Mobius, né? Foram enviados também por e-mail, mas no nosso primeiro encontro, nós falamos sobre o programa Infinisight, como ele pode auxiliar nas análises de citometria de fluxo. Na semana passada, no nosso segundo encontro, a gente viu o uso do Infinisight para analisar um caso BCP-ALL-MRD, e no nosso encontro de hoje, certo, Ana, nós vamos falar sobre como analisar um caso MMRD também usando o programa Infinisight. Gostaria de pedir auxílio às pessoas, né, por favor, possam deixar as câmeras e os microfones desligados. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, façam no chat para a função To Everyone, e aí a gente consegue compilar essas perguntas e a gente responde ao final da nossa palestra com a Ana, tá ok? Ana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada eu. Bom dia a todos. Muito obrigada pela vossa participação neste nosso último webinar. Foi um prazer mostrar-vos ao longo destas sessões as diferentes ferramentas que tem o software Infinisight e que podem ser muito úteis a analisar nos vossos ensaios. Então, para hoje, como o Rodrigo disse, esta sessão é destinada a como analisar um caso para a valência mínima residual em mieloma múltiplo com o software Infinisight. Inicialmente vou fazer uma pequena abordagem da Cytognos e posteriormente falar um pouco da nossa solução, que é a Next Generation Flow, na área da hemato-oncologia, mais especificamente a solução para detectar a doença mínima residual em pacientes com mieloma múltiplo. E em seguida vamos ver com o programa Infinisight como analisar uma amostra, então, para este caso em específico. E finalmente, no final deste webinar, também como disse o Rodrigo, estamos abertos a esclarecer qualquer questão que possa vir, então, de vossa parte. Então, falando um pouco mais da Cytognos, somos uma empresa de biotecnologia que trabalha no campo da oncohematologia e imunologia clínica. Procuramos sempre melhorar a eficiência laboratorial e fornecer os melhores cuidados ao paciente, porque as soluções que oferecemos são normalizadas, standardizadas e eficientes. Neste slide podemos ver um pouco a nossa evolução ao longo dos anos. Fomos uma empresa que nasceu no ano de 1996 e fomos fundados no Departamento de Hematologia da Universidade de Salamanca, em Espanha. Em 2006 foi um ano bastante importante, porque foi quando começamos a colaborar com o grupo Euroflow para trazer o seu método de citometria de fluxo para o mercado, incluindo tanto os painéis de anticorpos como o software de análise. E mais recentemente incorporamos na nossa solução o citómetro Omnisight, CIVD, mas que neste momento só se encontra comercializado na Europa.
E, portanto, o que a Citog nos oferece aos laboratórios clínicos é uma solução de citometria de fluxo de ponta a ponta, a que chamamos então Next Generation Flow. Esta solução inclui desde os reagentes e painéis de anticorpos, assim como os protocolos operacionais e o software InfiniSight, e também todo o treino e apoio de que precisa para obter os seus ensaios em funcionamento. Todas as nossas soluções na Next Generation Flow são baseadas na investigação Euroflow e, nesse sentido, o que fazemos é trazer o método Euroflow para o mercado e torná-lo assim disponível a ser utilizado por qualquer pessoa ou qualquer laboratório que deseje implementá-lo. Esta solução completa segue os princípios desenvolvidos pelo consórcio Euroflow. Para aqueles que não conhecem este grupo, é um grupo de especialistas na área de citometria, de fluxo clínico, é composto por mais de 20 instituições e trabalham há 14 anos no desenvolvimento e validação de um método completo para rastreio, classificação e monitorização das doenças oncohematológicas e, mais recentemente, também no campo das doenças autoimunes. Todas as publicações Euroflow estão disponíveis online com acesso aberto. Além disso, publicaram também este livro azul, que podem ver no ecrã à direita, onde estão incluídos todos os documentos da Euroflow, que se estiverem interessados em obter uma cópia, basta entrar em contato connosco, nós fazemos também o envio. Ok, então o que a solução Next Generation Flow é baseada em 3 etapas, a etapa de screening, classificação e monitorização, que dependendo da questão clínica que queremos abordar, optamos então por um dos tubos da fase de rastreio, que também dependendo do resultado, ou seja, da linhagem celular afetada, executamos o painel de classificação correspondente. Numa fase posterior, ou seja, numa fase pós-tratamento, a Euroflow desenvolveu painéis específicos para a doença mínima residual. Nesta sessão, vamos concentrar-nos então na solução a solução para discrasias das células plasmáticas. É também um método constituído por 3 passos. Quando temos uma suspeita de uma discrasia de células plasmáticas, executamos o painel inicial de rastreio com o Plasmatic Cell Screening Tube. Depois, na fase seguinte, na fase de classificação e de forma a caracterizar a doença, elaboramos o tubo PCD e, finalmente, na fase de monitorização do paciente ou avaliação pós-tratamento, o que fazemos, executamos o painel para a doença mínima residual, para mieloma múltiplo, que é um painel altamente sensível e otimizado para detectar células residuais em níveis muito baixos. Temos também o painel CTPC, que é o painel das células plasmáticas do tumor circulante, que serve para avaliar a carga do tumor no sangue periférico de uma forma minimamente invasiva. E, por conseguinte, este fluxo de trabalho melhora não só a eficiência do laboratório, reduzindo os erros operacionais, mas também vai permitir fornecer melhores cuidados ao paciente, dando informações muito mais rápidas, precisas e completas aos médicos. Se nos concentrarmos agora na parte de monitorização da doença mínima residual para mieloma múltiplo, a citometria de fluxo tem diferentes utilidades clínicas e vantagens comparando com outras técnicas, nomeadamente, entre elas, é um ensaio rápido e eficiente, sem necessidade de informação de diagnóstico prévio. Além disso, esta é uma abordagem NGF que é altamente sensível e vai permitir a detecção de 20 células anormais num contexto de 10 milhões de células. Trata-se de uma abordagem normalizada, estandarizada, completa do primeiro ao último passo do processo, que é facilmente reproduzível pela tecnologia de citómetros de fluxo de 8 cores, que são globalmente disponíveis, e amplamente validados pelo consórcio Euroflow em mais de 220 amostras para mieloma múltiplo. Também fornece uma avaliação externa de controle de qualidade para o desempenho laboratorial e processamento das amostras. E como resultado, a NGF vai permitir então a identificação de células plasmáticas anormais, mesmo processando ficheiros grandes e dar resultados bastante objetivos. Portanto, este é o artigo que valida a abordagem da doença mínima residual para mieloma múltiplo e aqui vão poder encontrar mais informações desde o processo de design dos painéis até à sensibilidade que é necessária e todo o processo de validação e também os testes em paralelos que foram realizados no caso da NGF e do fluxo convencional.
Portanto, antes de explicar cada um dos componentes da NGF, gostaria também de falar um pouco sobre a sensibilidade, que é um ponto bastante importante para a detecção da doença mínima residual, uma vez que o número de eventos que adquirimos tem um impacto direto na sensibilidade do nosso ensaio e, por conseguinte, na qualidade do relatório clínico. E, nesse sentido, há uma série de estudos que demonstram que 20 eventos dizem respeito ao número mínimo para identificar a menor população homogénea, por peritos sem citometria, e 50 eventos é considerado como limiar padrão para obter a enumeração reproduzível das populações celulares. Portanto, podemos falar sobre a positividade da doença mínima residual quando a frequência das células plasmáticas clonais está acima do limite de detecção e podemos reportar essa mesma percentagem quando a frequência das células plasmáticas clonais está acima do limite de quantificação. E como podemos ver através destes diagramas, embora seja a mesma amostra, quando recolhemos 10 milhões de eventos, podemos facilmente identificar as células plasmáticas clonais, uma vez que estão acima do limite de detecção e de quantificação. Mas, quanto menor vai ser o número de eventos que recolhermos, menor vai ser essa sensibilidade que obtemos no nosso ensaio e, por isso, será mais difícil confiar nos resultados, pelo que não podemos ter a certeza de que estes eventos são efetivamente a população que corresponde à doença mínima residual. Ok, então agora vamos ver o kit da doença mínima residual para mieloma múltiplo, que é patentado pela Euroflow. Esta é uma combinação de dois tubos de anticorpos para identificar claramente as células plasmáticas, mas também marcadores que se revelaram importantes para a separação entre imunofenótipos normais e anormais, como é o caso do kappa e lambda, e para também avaliar o seu fator prognóstico, como é o caso do CD117 e do CD81, localizados no primeiro tubo. A utilização destes dois tubos vai permitir, então, a confirmação da presença de células residuais mínimas na medula óssea, devido ao aumento, então, da consistência da réplica, que funciona, no fundo, como um controle de qualidade da amostra, porque vamos ter certeza que vamos poder identificar a população corretamente. Como podem ver, uma característica especial dos painéis propostos para a monitorização da discrasia das células plasmáticas é a utilização do CD38 multiopítico, que pode detectar níveis de CD38 mesmo em doentes tratados com anti-CD38. E no que diz respeito ao seu desempenho, como pode ver nestes diagramas, mostra que a positividade, quando comparado com o anticorpo monoclonal comum, mesmo quando analisa amostras tratadas com o epítopo anti-CD38. E, finalmente, após a aquisição, temos a análise de toda a informação com o software Infinisight. As suas características fazem deste programa um componente bastante importante na solução NGF, especialmente para estudos da doença mínima residual, pois vai permitir não só um bom desempenho quando se trata de ficheiros de grandes dimensões, como é o caso da doença mínima residual, mas também identificar as células plasmáticas em vários ficheiros usando os marcadores backbone ou os marcadores comuns e, portanto, vai permitir também o estudo do imunofenótipo completo das células e também verificar a qualidade da amostra. E, por outro lado, também vai permitir obter informações de valor no relatório clínico. Portanto, neste caso, não importa se segue ou não os painéis propostos pela Euroflow, uma vez que pode utilizar sem qualquer tipo de problema o software Infinisight. E numa fase pós-analítica, ou seja, após a medição das células de interesse, temos de identificar todas as células num ficheiro com os dados em bruto, uma vez que o perfil imunofenotípico completo de um paciente fornece informações relevantes à sobrevivência. No entanto, também significa que há muitas populações para analisar. E de forma a evitar esta atividade que pode ser bastante demorada, e para normalizar o processo de gatings, o Infinisight versão 2.0 inclui a base de dados de referência proposta pela Euroflow, que vai permitir então toda a monitorização da doença mínima residual para mieloma múltiplo.
Esta base de dados é composta por amostras normais e vai permitir obter resultados objetivos e precisos da amostra completa, vai facilitar também e normalizar a interpretação dos resultados. O resultado vai basear-se nas bases de dados consistentes e não apenas na experiência do analisador ou do citometrista, e esta informação está disponível automaticamente para os clínicos e atualizada para cada amostra e está disponível também em vários idiomas. E desta forma as bases de dados então da Euroflow não só melhoram a eficiência do laboratório, mas também o cuidado ao paciente através de todo um processo de normalização da metodologia. Ok, vamos então agora passar à parte prática com o software e analisar então um caso utilizando o kit para a doença mínima residual de mieloma múltiplo. Vou então passar para o software. Penso que estão agora a ver o software Infinisight, a janela principal. Vou abrir então os dois tubos. Ok, quando selecionamos então os tubos, neste caso para MRD em mieloma múltiplo, vai-nos aparecer esta janela de fusão que corresponde basicamente à lista de ficheiros que queremos abrir. Aparece-nos também a lista de parâmetros, em que podemos ver aqueles parâmetros que são comuns para os dois tubos e os que são específicos para cada um deles. No caso do tubo 1, o CD17 e o CD81, e no caso do tubo 2, o K e lambda. Okay? E basicamente esta ferramenta de fusão de ficheiros vai, de certa forma, poder integrar todos os ficheiros num único espaço de trabalho, analisar o painel em conjunto e exportar todos os dados num único relatório, sem ter a necessidade de extrapolar os resultados de um ficheiro para outros ou analisá-los um a um. Vai poder então analisá-los todos num único ficheiro. Ok. Perfil pré-definido, se for a primeira vez que usam software, ou o último perfil que foi utilizado da última vez, como é este caso, que vamos utilizar um perfil criado, então, especificamente para este tubo. Por outro lado, o software já inclui também perfis criados pelo consórcio Euroflow. Para isso, basta ir aos perfis criados pelo manager e podemos ver aqui, então, toda uma lista de perfis já criados para diferentes painéis, através da Euroflow, em que basicamente não temos a necessidade de criar um painel diagrama por diagrama. Escolhendo um destes, já vamos ter então todo o painel com todos os diagramas específicos para cada uma das doenças. Ok, então basicamente este é o modelo de perfil ou análise que inclui à esquerda os diagramas com diferentes combinações de anticorpo fluorocromo que permitem a identificação das populações incluídas na árvore de classificação e à direita a árvore de classificação com todas as populações que podemos identificar com este tubo e organizadas de forma hierárquica, de forma a que as subpopulações filhas vão estar sempre dentro da população parental correspondente e também associado à árvore estatística que vai sendo atualizada ao longo da análise. Por outro lado, antes de passar à análise propriamente dita, gostaria também de vos mostrar a semelhança do webinar da semana passada, que o Infinisight tem uma opção que pode ser bastante útil na medida em que podemos criar diferentes ambientes de trabalho que nos vai permitir não só verificar a qualidade da amostra, mas também perceber como ocorreu toda a aquisição de eventos. Neste caso, basta ir no menu de ferramentas, à opção dos diagramas e desktops. Eu vou abrir o diagrama do tempo contra todos os. E o que podemos ver é basicamente a maneira como todos os eventos foram feitos, ou seja, como é que essa aquisição foi realizada para cada ficheiro individual e se a marcação dos marcadores comuns também foi feita de uma maneira correta e homogénea.
Neste caso, a aquisição é homogénea ao longo do tempo, mas se houvesse um evento ou um conjunto de eventos que gostaria que fossem excluídos do ficheiro atual, porque não são, porque foram encontrados, onde foram encontrados algum problema relativamente à aquisição, poderia excluir esses eventos, exportar o ficheiro sem esses eventos e da próxima vez que eu fosse abrir, já tinha então esse ficheiro corrigido com os eventos corretamente posicionados. E assim, seguindo a mesma ordem de ideias, podemos criar então diferentes ambientes de trabalho para cruzar informação sobre os ficheiros, verificar a compensação, criando um ambiente de trabalho para cada fluxo. Por exemplo, agora podemos ir ao primeiro fluorocromo, ao FETC, e poderíamos ver se essa compensação está, então, feita corretamente. Para isso vou eleger um dos diagramas, por exemplo, o CD38, e bastaria, então, clicar na opção da visibilidade negativa e alterar todos os parâmetros para a direita, aplicar, e o que é que nos vai mostrar? Vai-nos mostrar, basicamente, que poderiam estar localizados numa fase mais negativa do eixo. Neste caso, como a amostra foi adquirida de uma forma correta e homogénea, isso não acontece, mas se acontecesse, se tivéssemos aqui eventos que quiséssemos corrigir, também poderíamos aceder à opção da compensação e basicamente fazer essa correção, tanto no caso do tubo 1 como do tubo 2. Neste caso, vou voltar a configurar a visibilidade como estava anteriormente, para podermos prosseguir com a análise. Ok. O nosso ambiente de trabalho, ou seja, o ambiente de trabalho da análise. Ok. Uma outra característica que tem a solução Next Generation Flow é a possibilidade de também usar protocolos normalizados e padronizados de forma a poder obter resultados reproduzíveis e as populações localizadas consistentemente sempre na mesma posição. E isso vai-nos permitir usar também uma estratégia de análise que foi guardada anteriormente numa outra análise do mesmo ficheiro para o mieloma múltiplo. E uma característica desta versão e deste software Infinisight é que já tem, para o caso do mieloma múltiplo, uma estratégia de análise feita. Para isso, basta carregar, abrir basicamente essa estratégia de análise. Basicamente, todos os gates pré-ditos. E o que agora temos de fazer é basicamente fazer pequenos ajustes às populações. Uma outra característica do Infinisight é também a liberdade e a possibilidade de fazer gates consecutivos e livremente, sem ter quadrantes pré-definidos. E basicamente agora o que podemos fazer de forma a ajustar melhor os gates é, por exemplo, ir ao diagrama do CD45 e fazer um pequeno ajuste no gate para definir melhor os eventos. Okay. Também selecionar um pouco melhor a população positiva para CD e também limpar um pouco melhor a nível do Forward Side Scatter para termos a certeza então que estamos a fazer a seleção de todas as células plasmáticas. Okay? E após então fazer essa correção, podemos atribuir à população correspondente na árvore de classificação, que neste caso são as células plasmáticas. O que podemos fazer, sempre semelhança também dos casos vistos anteriormente, é ocultar o resto dos eventos,
ficando só visíveis as células plasmáticas para poder então ser mais fácil então a análise. Uma outra maneira também de analisar a amostra é utilizando o gráfico APS. E porquê? Porque este gráfico basicamente tem em conta todos os parâmetros e todos os eventos incluídos no ficheiro, tendo em base as suas semelhanças, ou seja, todos aqueles grupos de eventos que são semelhantes imunofenotipicamente entre si vão ser agrupados de uma forma mais próxima do que daqueles que são mais distantes entre si. E por isso, desta forma, vemos aqui dois aglomerados, dois grupos, e basicamente agora, se eu fizer um gate deles, okay, podemos ver nos outros diagramas onde essa população foi selecionada. Vou só alterar também aqui a cor nestes dois diagramas para ter uma melhor visualização. Okay, aqui também. E neste caso podemos ver então que a população selecionada é bastante heterogénea a nível, por exemplo, do CD45, do CD138, do CD38, é clonal para K, o que nos leva então a intuir que é a nossa população de células anormais. E basicamente esta também é uma vantagem em utilizar o APS, porque vai nos permitir dar todo um conjunto de informação em relação ao imunofenótipo da população de uma forma muito mais rápida e completa, através dos diferentes diagramas. E agora, de forma também a poder classificar o resto das populações e de forma a olhar para a estatística, o que eu vou fazer é ocultar estas populações que acabamos de classificar, nomeadamente as células anormais e as células plasmáticas, tornar visível o resto. Ok? Podemos também limpar um pouco mais a amostra. Neste caso, como podem ver, quando se trabalha com muitos eventos, por vezes pode ser difícil perceber onde é que podemos limpar. E para isso o Infinisight dá-nos a possibilidade também de tornar mais fácil essa visualização. E basicamente o que podemos fazer é diminuir a percentagem dos eventos visíveis, o que não há qualquer tipo de problema, também porque já classificamos as células plasmáticas, então porque nada vai alterar o resultado. E sendo assim, diminuindo essa visibilidade, conseguimos perceber onde podemos limpar melhor então o gate. Fazemos então um gate amplo. Okay. Atribuímos então aos dupletes. Podemos também limpar um pouco melhor através do side scatter. Okay. E a limpeza, o que eu vou fazer agora a nível de exemplo, para ficar com toda a classificação feita, é atribuir ao resto dos eventos às células nucleadas. E para isso basta fazer ou um gate abrangente em todos os eventos, ou basicamente também clicar na mediana de ambos os tubos, tubo 1. E no caso do tubo 2, basta clicar na tecla Ctrl e selecionar a mediana do tubo 2, ok? E atribuir, neste caso, às células nucleadas. Ok? Ficaríamos assim com todas as populações classificadas e, de uma forma geral, podíamos então perceber mais alguns dados estatísticos importantes também para esta análise, como por exemplo, a percentagem total, o número de eventos, a frequência das subpopulações em relação às células nucleadas, porque assim configuramos para que assim fosse feita, tendo em conta as células nucleadas como 100%, embora também esta configuração possa ser alterada de acordo com a população que deseja então ter essa possibilidade de visualização.
Ok, tendo então feito esta análise, podemos ter também acesso à informação mais relevante no sentido, por exemplo, da hemodiluição, também realçar problemas técnicos que podem ter um impacto na viabilidade e qualidade da amostra, utilizando então as bases de dados propostas pela Aeroflow. E para isso o que eu vou fazer? Vou abrir o outro ficheiro, à semelhança do caso anterior. Não vou guardar as alterações criadas neste ficheiro. À semelhança também do caso anterior, mostra-nos a janela de fusão, onde nos dá a indicação dos dois ficheiros utilizados e também dos parâmetros, daqueles que são comuns em azul para os dois tubos e os que são específicos para cada um dos tubos. E então damos, portanto, a opção da análise. Tendo em conta também que estamos a trabalhar nestes casos com ficheiros com uma grande quantidade de número de eventos, a abertura dos mesmos pode ser mais demorada, precisamente porque são muito pesados. Ok? Ficheiros, então, fazer para ter acesso à base de dados é ou clicar aqui diretamente no ícone das bases, a opção base de dados e abrir base de dados. E o que nos vai aparecer então é este painel com vários tipos de informação, onde neste primeiro separador temos então as bases de dados relativas à parte hemato-oncológica. No segundo separador, as bases de dados relativas às doenças imunes. E no terceiro separador, as próprias bases de dados criadas pelo utilizador. Na sessão de hoje vamos focar então nas bases de dados criadas para a parte oncohematológica, que também é dividida então em três partes: a parte do screening, a parte na segunda fila de classificação e a parte de monitorização na terceira linha. Neste caso, não se preocupem se não estão a ver as bases de dados para o mieloma múltiplo. Porquê? Porque as bases de dados são específicas para o tipo de amostra. E neste caso é uma amostra de medula óssea, pelo que teríamos que selecionar aqui a opção de medula óssea e já ficaria então disponível a opção da doença mínima residual para mieloma múltiplo. Clicando ainda sobre essa opção de mieloma múltiplo, dá-nos toda a informação, por um lado, relativamente ao tubo e todos os parâmetros que podemos analisar, e por outro lado, relativamente à árvore de populações incluídas na base de dados. Para analisar o ficheiro, bastaria dar ao OK e o software iria então fazer a análise automática. Eu, neste caso, não vou dar ao OK, por uma questão de tempo. O que eu vou fazer é abrir já automaticamente este mesmo ficheiro analisado. Okay. E basicamente o que esta ferramenta faz, ou seja, o que esta análise automática faz, faz os gates e a identificação das populações de uma forma automática. Ou seja, os eventos são classificados em diferentes clusters de acordo com o imunofenótipo e cada cluster é comparado com os que já estão incluídos nas bases de dados. E assim sendo, todos aqueles que são semelhantes são automaticamente classificados pelas bases de dados e naqueles que o software vai ter dúvidas, vai colocá-los numa lista de revisão para ser posteriormente visto pela pessoa responsável da análise ou pelo citometrista. À semelhança do caso anterior, como são também ficheiros de grandes dimensões, com muitos eventos e pesados, demora sempre um pouco mais também a abrir. Ok,
Okay? É que todos aqueles gates que se fazem de uma forma normalmente manual, aqui o software basicamente já faz essa análise e classificação automática. Como podem ver aqui à direita na área de classificação temos todas as populações que o software já classificou automaticamente e a cor de laranja então vamos ter as populações onde o software então teve dúvidas da análise. Podemos ver também, basicamente, que o software classificou basicamente 81% da amostra e teve dúvidas em 0,43% dos eventos. Para aceder a essa lista de revisão onde o software teve dúvidas, temos que clicar no ícone mais e onde temos então os pontos de interrogação, foram todas as populações onde o software teve alguma dúvida em relação à disposição dos eventos. Esta abordagem também nós fazemos sempre de uma parte inferior para uma parte superior, ou seja, começando então, no caso das células normais plasmáticas, clicamos novamente no ícone mais e fazemos sempre então essa abordagem de uma parte inferior para uma parte superior. Começando então pela população lambda, CD19 negativa, CD56, percebemos então que o software teve dúvidas nesta população. Clicando sobre o ponto de interrogação, a preto vamos ter os eventos onde o software teve dúvidas e a cor de rosa os eventos também já classificados pelo software. E como podemos ver ao longo dos diagramas, todos estes eventos são bastante homogéneos, de acordo com aqueles que já foram também classificados pelo software, pelo que podemos dizer que efetivamente corresponde à população em questão, que é a população lambda CD19 negativa, CD156 negativa. Basta clicar sobre a mesma, automaticamente o software faz automaticamente essa classificação. Posteriormente, no caso do Kappa, à semelhança do caso anterior, também são poucos eventos e encontram-se distribuídos de forma também homogénea, de acordo também com aqueles que já foram classificados anteriormente pelo software, pelo que podemos também classificá-los como Kappa. No caso, então, do lambda CD19 negativo, CD56 positivo, neste caso, por exemplo, o software não nos dá uma população de comparação, mas para tornar essa interpretação mais fácil, o que podemos fazer é selecionar uma população já classificada pelo software, ou seja, torná-la visível, como é o caso das células plasmáticas. E assim, fazendo essa comparação com aquelas a preto onde o software teve dúvidas, percebemos que é uma população bastante heterogénea a nível de CD138, CD45, CD138, é clonal para lambda, pelo então que poderíamos classificar estas células como células plasmáticas anormais. Ok? Prosseguir então com a análise. Neste caso, percebemos que a população que o software teve dúvidas coincide com a população anormal identificada anteriormente. É positiva também para CD117, um dos marcadores de caracterização do imunofenotipo do tubo 1, e, portanto, também esta seria a nossa população anormal, localizada no tubo 1. Ok, prosseguindo então com a classificação. Neste caso, fazendo a classificação das células anormais, elas vão sempre aparecer como visíveis. O que nós podemos fazer de forma também a facilitar esta caracterização é ocultá-la e assim percebemos melhor então toda a visualização. Neste caso, estes poucos eventos onde o software teve dúvidas também coincide com aqueles onde já foram analisados e classificados anteriormente pelo software, ou seja, a população lambda, positiva para CD19 e negativa para CD56. No caso das células plasmáticas, percebemos neste caso que, pelo Ford Size Scatter, que estes poucos eventos dizem respeito a detritos. As células B, abrimos novamente
no ícone mais, começando então numa parte inferior. Podemos também ocultar, neste caso, as células anormais e percebemos que também estes poucos eventos onde o software teve dúvidas correspondem às células B maduras. Muitas das vezes, quando por fugir um pouco ao padrão normal, por assim dizer, da população, o software coloca-o como modo de revisão, só para termos a certeza que de facto estamos a fazer uma análise correta e homogénea. Então, o seguinte, neste caso também diz respeito à população K. Percebemos também que corresponde à população também das células B maduras, está dentro da população já classificada. E no caso das células B precursoras, percebemos também que estão ainda dentro das células precursoras, das células B precursoras, estando já inclinadas para um estádio de maduração, mas neste caso ainda os incluímos então no células B precursoras. NK e basófilos. À semelhança do caso anterior, podemos ocultar do modo de visualização as células anormais. E percebemos ao longo dos vários diagramas que a população preta onde o software teve dúvidas é bastante homogénea, corresponde também dentro daquela que já anteriormente o software classificou como a população correspondente, portanto poderemos classificá-la como tal. Os eosinófilos. Abrimos teve dúvidas. Neste caso, podemos ocultar os neutrófilos e as células anormais. Okay? E neste caso, por exemplo, aqui percebemos que há este conjunto de eventos que são dupletos e que basicamente podemos fazer um gate sobre os mesmos, atribuí-los a dupletos e, tendo em conta que o resto da população está homogeneamente distribuída já na classificada anteriormente pelo software, atribuímos então aos eosinófilos. Neste caso, podemos também ocultar os monócitos, classificação e as células anormais. E neste caso, por exemplo, deixando as células anormais, percebemos que há aqui um conjunto de eventos perto das células anormais que não sabemos o que é. Mas ao fazer um gate sobre as mesmas, e olhando, por exemplo, para o forward side scatter, percebemos que esse conjunto de eventos são detritos. Portanto, podemos classificá-los como detritos. Então, como neutrófilos. No caso dos monócitos, neste caso também podemos ocultar da visualização os neutrófilos e as células anormais e percebemos que também a população em questão, a população a negro, corresponde e está distribuída de uma forma homogénea relativamente àquela classificada anteriormente pelo software, ou seja, classificamos também como monócitos. Neste caso, por exemplo, temos aqui um conjunto de eventos que, fazendo um gate sobre eles, percebemos que são células nucleadas que não são específicas, portanto, que não estão na árvore de classificação, podemos atribuir às células nucleadas não específicas. E o resto da população, como coincide com a população já classificada anteriormente, classificamos então como precursores mieloides. As células vermelhas nucleadas, que à semelhança dos casos anteriores, se ocultamos o resto das populações no modo de visibilidade,
podemos perceber melhor, então, as características desta população e percebemos também que está distribuída homogeneamente de acordo com a população classificada pelo software, pelo que podemos assignar, então, como células vermelhas nucleadas. Os dobletes ou os detritos, onde o software também teve dúvidas. E, de facto, percebemos, então, que são detritos e podemos classificá-los como tal. Ok. Sendo assim, a análise completa da amostra e poderíamos ter acesso e poderíamos abrir, neste caso, o relatório. Este relatório é um relatório, então, automático que vai nos dar, então, toda a informação, todo o relatório automático apresenta todos os resultados relevantes obtidos durante a análise, juntamente com alertas e comentários específicos da base de dados que são pré-definidos. É constituído por um cabeçalho, onde o utilizador pode adicionar dados relativos à informação específica da amostra. Temos também a tabela de celularidade, onde exibe a percentagem das principais populações referenciadas às células. Temos aqui também, portanto, a referência, os intervalos de referência das populações criadas pelas bases de dados e todos aqueles que saem desse intervalo de referência vão ser colocados, então, a negrito. Temos também informação sobre a percentagem de detritos, que nos informa também sobre a qualidade da nossa amostra, ou seja, e também sobre as configurações no fundo do citómetro, se estão corretas ou não. Temos também informação sobre o limite de detecção e do limite de quantificação. Estes valores já estão calculados e informam-nos se a amostra é considerada positiva ou não. Neste caso, sim, uma vez que está acima do limite de detecção. Temos também informação sobre as características imunofenotípicas das células normais e das células normais e das células anormais. Temos também incluídos comentários relativos à frequência das células e à qualidade da amostra e também conclusões relativamente à compatibilidade da positividade da doença mínima residual, assim como também comentários relativos à hemodiluição. Este relatório pode ser exportado em formato PDF, pode ser guardado também da forma normal no computador e também pode ser ligado, no fundo, ao sistema LIS, ao sistema informático de cada instituição. E de forma a concluir, eu gostava de voltar novamente à apresentação. Okay. E, de forma resumida, gostava então apenas de salientar que esta é uma solução NGF, proposta pela Cytognos, para os estudos da doença mínima residual nos casos de mieloma múltiplo, que normaliza então todo o procedimento, iniciando pela marcação da amostra com o painel MMRD, com todos os protocolos padronizados, passando então a amostra pelo citómetro, analisando os dados através do software Infinisight, obtendo então, num formato já automático, o relatório final. Temos também diferentes tipos de licenças disponíveis e para todas elas temos também o suporte técnico incluído no preço. E por último, gostava então de vos agradecer a vossa presença ao longo destas sessões destes 3 webinars. Esperamos que tenham sido úteis e que tenham sido do vosso agrado e agora estamos abertos a qualquer questão ou comentário que possam ter. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Ana, a gente tem algumas perguntas, sim. A Bárbara pergunta, como podemos ter acesso às bases de dados? Então, as bases de dados podem ser adquiridas ou através da compra do software Infinisight ou através dos kits que vêm com 25 acessos grátis ou comprando um package também de acesso à base de dados individual. Perfeito. A Marrese pergunta, qual é a quantidade máxima de eventos permitida
para análise na versão 2.0. Ela tem experimentos com micropartículas e os files têm mais de 10 milhões de eventos e, por vezes, ela não consegue abrir os files. Assim, no caso da doença mínima residual, trabalhamos sempre com uma grande quantidade de eventos, 10 milhões de eventos ou mais. O que pode acontecer algumas vezes é que o software pode demorar um pouco a abrir o programa, mas à partida não deveria ter problemas em abrir ficheiros com esta quantidade de eventos, porque ele está programado para trabalhar com ficheiros de grandes dimensões. Perfeito. Nós temos uma pergunta de um dos participantes, eu não sei o nome, está como administrador. Ele pergunta como faz para marcar a mediana de cada um dos tubos? Isso é nas configurações da estatística, portanto, indo ao software, na ferramenta estatística, nas configurações, pode tornar a opção visível para a parte da mediana. Perfeito. E por último, nós temos também uma pergunta do Leonardo, ele quer saber um pouco mais sobre o CD38 multiepítopo. Se você poderia explicar um pouco melhor sobre esse anticorpo, para que ele serve? Com certeza. Então, o CD38 multiopítopo basicamente é um anticorpo constituído por uma mistura de vários anticorpos. E o que vai permitir, no fundo, é fazer uma identificação da molécula CD38. O que eu quero dizer é que, por exemplo, se um paciente estiver com um tratamento, por exemplo, de daratumumab, vinculado à molécula CD38, este CD38 multiopítico vai ainda poder ser utilizado numa fase pós-tratamento, porque embora este CD38 já esteja ligado ao medicamento, no entanto, como é multiopítico, vai poder ligar-se a outra parte da molécula e assim fazer seguimento. Isso é que é bastante utilizado no caso da doença mínima residual, na fase pós-tratamento. Entendi. O Herbert tem uma pergunta também referente ao CD38. Ele pergunta se o uso do anti-CD38 no tratamento altera a estratégia para a identificação das células plasmáticas? Não, a estratégia pode ser mesmo utilizada da forma que vimos anteriormente. Ana, você consegue verificar se alguém fez uma pergunta diretamente a você? As perguntas no chat a todos foram essas. Foram as mesmas, Rodrigo. Ok, então. Bom, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida que queira fazer. Bom, prezados, eu gostaria de agradecer a participação de todos, né? Como a gente comentou no começo, esse foi o nosso terceiro webinar. Esses webinars... Só um momento, peço desculpa. Há aqui uma outra pergunta sobre a positividade da doença mínima residual relativamente ao limite de detecção e quantificação, posta pela Eduarda. Sim, utilizamos tanto o limite de detecção e de quantificação para considerar a positividade da amostra, sim. Tanto porque estes limites foram publicados e patentados pelo Grupo Euroflow e, basicamente, para considerar então a amostra positiva, baseamos-nos sempre nessas fórmulas que já estão também automaticamente incluídas no software para considerar a amostra positiva, tanto para o limite de detecção como o limite de quantificação. Desculpe, Rodrigo. Imagina. Bom, pessoal, a gente gostaria de agradecer, Ana, gostaria de agradecer o seu tempo, né? Todas as semanas está aqui com nós. Eu gostaria de frisar, então, as aulas que a Ana ministrou das últimas 2 semanas e a dessa semana vão estar todas disponíveis no nosso canal da Mobs Life Science no YouTube. Então, quem quiser revisar, quem quiser rever, os slides estarão lá, também são enviados por e-mail. Caso tenham algumas dúvidas, pode entrar em contato com a Ana ou com a Mobius, reforçando, nós somos os representantes da Mobius Life Science, todos da Cytognos, aqui na Mobius, então todos os produtos que vocês, os kits que a Ana abordou aqui, a gente consegue atender vocês para a gente poder cada vez mais melhorar o diagnóstico através dessa metodologia de citometria de fluxos. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos, contamos com vocês nos nossos próximos webinários. Obrigada a todos. Obrigado.
Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.